Olá, amigos do canal Em Família. Graças a Deus, temos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo, estudar a palavra de Deus juntos. Essa lição da Escola Sabatina tem trazido um tema muito animador, muito interessante, e a cada semana nós vamos renovando os nossos conhecimentos a respeito do livro de Salmos. E no estudo de hoje, dessa segunda-feira, 26 de fevereiro, nós temos o título do Messias Sofredor. Esse tema está incluso no tema semanal, que fala sobre bendito o que vem em nome do Senhor, lição 9. E no estudo de hoje, nós vamos nos concentrar no sofrimento de Jesus Cristo e como isso estava profetizado há muito tempo nos Salmos, como essas profecias se cumprem. Vai ser um tema bem interessante, nós estamos com uma expectativa de termos um estudo bem alegre e com a sua participação. Por isso, nós convidamos você a participar através dos comentários, deixando sua impressão, suas percepções desse estudo, dessa temática. Você é muito bem-vindo para fazer isso e para curtir o vídeo também, se você gostar dessa classe, se inscrever no canal, verificar a sua inscrição e compartilhar com os seus amigos. Nós vamos seguir juntos nesse estudo, a seguir da nossa oração. Então eu te convido para orarmos juntos. Grande Deus, eterno Pai, que alegria poder abrir a Tua palavra, receber os Teus ensinos, perceber quão fiel Tu és à Tua aliança e aos que Te servem, aos que Te buscam. Nós estamos aqui com esse Espírito e queremos o entendimento, a Tua sabedoria. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então nosso estudo deste dia, ele começa com a pergunta número 3. A pergunta diz assim: leia os Salmos 22, o 118 e o verso 22. E questiona a seguinte, como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar. Então é importante aí a leitura desses salmos, né, que vai basear o nosso estudo deste dia. Nós aqui na classe, para trazer uma resposta para vocês, nós vamos ler o Salmo 22, os versos 7, 8 e 18. O papai vai ler para nós agora. Então vamos juntos fazer a leitura dessas referências bíblicas. Salmo 22, o verso 7. Todos que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. E o verso 18. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Muito bem. Então aí nós temos a leitura desses versos e nos trazem a compreensão. Como o Messias foi tratado? Ele foi tratado com zombarias, escárnios e o rejeitaram. E começando o aprofundamento desse tema de segunda-feira, o Messias sofredor, a lição aborda que os salmos expressam a agonia de Jesus Cristo, Messias sofredor ali. Isso pode ser visto no Salmo 42, no Salmo 88, 102. É um relato do que Jesus passou por nós. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento. E isso é um salmo profético. Sobretudo o Salmo 22 é um salmo profético, que traz essa zombaria, traz esse sofrimento que nós descrevemos aí no verso para a leitura, para a resposta da pergunta, as pessoas zombando dele, pessoas repartindo as suas vestes. E o comentário mostra que esses salmos estão ligados a Davi. Foi Davi que o escreveu. Na primeira leitura, nós olhamos assim rapidamente, refere-se a Davi, mas eles vão se cumprir na prática em Cristo Jesus. Há algo nesse salmo que não se aplica de maneira nenhuma a Davi, e a não ser a Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nem a qualquer pessoa, né, pai? Nem a Davi, nem a qualquer pessoa. Quando você vai olhar a história, e é impressionante quantos fatos são retratados, né? Numa leitura mais
minuciosa, Sim. com mais atenção, como os fatos se ligam, né? E como anos antes foi predito tantas coisas, tantos detalhes a respeito do sofrimento de Cristo. Por Impressionante isso isso. daí... Pode Fala, falar. Alexandre. Inclusive Não, as evidências, né? As Sim. Sim. evidências que a E é gente por encontra. isso a importância, né, de nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso que nós insistimos com a nossa audiência para estudar a lição da Escola Sabatina, porque essas compreensões, elas vão chegando a nós através do estudo. Se não você pegar o Salmo 22 tudinho, você vai olhar, isso foi para Davi, e você não consegue fazer essa ligação que é um salmo messiânico, um salmo profético e que o cumprimento é em Cristo Jesus. E isso é um fato também que renova a nossa fé, né? De certa forma, renova a nossa convicção. Uma ação de Deus de revelar o que aconteceria, né? Através de Davi, muitas vezes isso acontece através dos profetas também, e quando essa realidade se cumpre, renova a nossa fé, nos dá a certeza de que Deus está no comando, de que Ele compartilha com os seus filhos o que vai acontecer. Na sequência desse nosso estudo, nós vamos entender um pouco sobre esse sofrimento, a intensidade do sofrimento de Cristo. E a lição pontua, a autora fala, que nós podemos entender um pouco da gravidade, da dimensão desse sofrimento, estudando, aprendendo a respeito da proximidade de Jesus com o Pai. Ele mesmo disse muitas vezes, eu sou um com o Pai, né? E quando nós entendemos isso, nós percebemos que o maior sofrimento de Cristo ali foi a separação do Pai. A lição pontua que todos os pecados da humanidade, né, os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado, estavam sobre Jesus ali naquele momento. Ele sofreu o peso esmagador da separação que esses pecados faziam dele com o Pai, com Deus. E, inclusive, traz a citação aqui de O Desejado de Todas as Nações, um texto interessante que você deve ler aqui no seu estudo, falando sobre esse sofrimento. Nós temos aqui a autora Ellen White dizendo, ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. Né? Diz que a culpa de todos nós estava sobre ele. E, Júnior, o estudo, ele aprofunda esse tema e é fantástico esse estudo mesmo para a nossa compreensão ser embasada em compreensões corretas. Jesus assume os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, e esse sofrimento o levou a acreditar que estava separado de Deus. Mas a autora da lição coloca isso de uma maneira tal que Deus nunca se separou do seu filho. É que ele, naquela condição, não conseguia vislumbrar o rosto do Pai. Porque ele estava como pecador, entre aspas, digamos assim. E é uma lição fantástica para mim e para vocês, aqui no canal. Nós temos recebido muitos pedidos de orações, né? E por pessoas que estão enfermas, etc. Então, não se esqueça, meu irmão, Deus nunca te abandonou. Deus sempre está ao teu lado e ao meu lado, assim como esteve ao lado de Jesus. É que naquele momento, para que se cumprisse o plano da redenção, Jesus assumindo a nossa natureza e carregando sobre ele todos os nossos fardos de pecado, não conseguia vislumbrar o rosto do Pai. Isso mesmo. Então, nós vamos seguindo aqui no nosso estudo, e a lição agora ela vai nos trazer, ampliar um pouco mais a compreensão desse sofrimento em relação ao Salmo, né? Aqui nós estamos com a base no Salmo 22. E você vai encontrar nesse Salmo, por exemplo, as figuras, as imagens de touros, né? Imagens de leão, imagens de cães bravando, né? Então, tudo isso simbolizava, né, simbolizava os escárnios que as pessoas proferiam a respeito de Jesus naquele O momento de ataque, né? sofrimento. Exatamente. Né? Então, nós temos essa compreensão. Tão preciso é esse salmo, né, que nós temos no verso 18, por exemplo, que diz que os soldados dividiriam as suas vestes.
E isso se confirma lá no relato de Mateus, né? Quando a gente tem ali o relato do sofrimento, dos últimos momentos de Jesus, os soldados dividiram as suas vestes. Então, aí é mais uma comprovação, né, do aspecto profético desse salmo e que se referia realmente ao mestre e naquele momento de sofrimento dele. Isso é muito profundo, né? Isso é muito profundo, né, Júnior? Essa compreensão, ela é por demais profunda e que nós precisamos pedir o poder do Espírito Santo para adentrar esse mundo de compreensão. É fantástico. E Deus quer isso para nós. Fala, Júnior. Sim, nós vimos já no nosso estudo semanal, eu não lembro qual foi o dia, em que Jesus cita os Salmos, né? Então, ele tanto é citado, ele tanto é referência, quanto ele faz referência aos Salmos também. Então, mostrando um verdadeiro equilíbrio, a plenitude da palavra de Deus. Isso impressiona realmente na veracidade dos fatos, na confiabilidade da palavra de Deus. É um ponto que me chama a atenção, assim. Um aspecto também que é importante ressaltar aqui, que você vai identificar no Salmo a expressão verme, se referindo a Jesus, né? E aqui nós vamos ter a compreensão, a autora vai colocar aqui, que mal sabiam essas pessoas que esse verme, entre aspas, né, se referindo a Jesus, se tornaria o salvador deles, né, a pedra angular. A pedra angular. Né? Então, é muito importante, muito marcante isso também no nosso comentário aqui. Ale, porque as expressões que nós estudamos aqui nessa parte do estudo, elas fazem referência a uma opressão, né? Touros me cercam, cachorros, leão. Então, ali, por isso a expressão do verme, né? Que era a pessoa que estava sendo oprimida ali, a menor entre todas. E ela se torna, como nós vemos aqui na expressão, a pedra angular, né? O objeto da nossa adoração e o salvador do mundo. E assim nós estamos degustando, digamos assim, desse alimento espiritual. Estamos chegando quase ao final e a última parte apresenta, então, o Messias que foi rejeitado, tornando-se agora a fonte de salvação para o povo de Deus. Após a sua ressurreição, após o pagamento tão inclemente do preço da nossa salvação, Jesus, então, torna-se a salvação para o povo de Deus, para todos aqueles que aceitam. E aí ele vai ser glorificado. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta aos Efésios, o apóstolo Pedro fala em sua carta, que Deus glorificou o seu Filho, tornando-se a pedra angular. Aquela pedra que foi rejeitada por Israel, passa a ser a pedra principal no templo da salvação que Deus preparou para o seu povo. Que maravilha! É esse Jesus que nós adoramos, é esse Jesus que nós o fizemos, o constituímos como nosso Salvador. Tá? Nós não somos religiosos simplesmente por participar de uma igreja. Isso é muito pequeno, isso não satisfaria a nós. Nós somos religiosos porque nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador. E estamos aqui estudando a palavra de Deus. Que todos nós sejamos ricamente abençoados com essa mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança, que torna-se uma pedra de salvação para os crentes, para aqueles que se arrependeram, é uma pedra de juízo para aqueles que rejeitaram. Que essa não seja a tua e nem a minha experiência, meu querido irmão e minha querida irmã.